Olá pessoal, hoje eu estou de volta com um vídeo sobre um dos contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje eu trago o terceiro conto, é da Clarice Píncola, esse livro, e hoje eu trago o conto sobre a Vassalissa. A Vassalissa era uma menina que ela, no início do conto, ela está no leito de morte da sua mãe, que é uma mãe muito boa, e que neste momento a mãe está se despedindo dela e deixa com ela uma bonequinha. Essa bonequinha, ela está vestida igual a Vassalissa e a mãe orienta ela: filha, toda vez que você precisar de ajuda e você não souber o que fazer, pergunte à bonequinha que ela vai te dizer qual a direção. Mas você sempre mantenha ela escondida e sempre a alimente. E deu para a Vassalissa. Dias depois a mãe então faleceu. Tanto a menina como o pai, a filha e o pai ficaram muito tristes, mas a vida segue. E o pai se casou novamente com uma mulher que tinha 2 filhas. Esse conto ele é muito parecido com a Gata Borralheira. Essa madraça, suas filhas não gostavam da Vassalissa, tinham inveja do seu brilho, da sua delicadeza e maltratavam ela, dando várias tarefas para ela fazer. Então todas as tarefas da casa ela que fazia, cozinhava, limpava, lavava roupa e tarefas pesadas como cortar a lenha, e aí o machado machucava as mãozinhas dela, e isso diariamente sempre elas fazendo. Um dia elas resolveram fazer uma trama para se livrarem da Vassalissa. Então o que elas fizeram? Elas apagaram o fogo da lareira e falaram para Vassalissa: o fogo apagou, precisa buscar fogo na floresta lá com a bruxa Baba Yaga, porque senão a gente não vai conseguir se aquecer, não vai conseguir cozinhar. E a Vassalissa, na sua inocência, concordou, e foi para a floresta encontrar com a Baba Yaga. Porém, ela levou a bonequinha escondida embaixo do seu avental. E ao longo do caminho, que era um caminho sombrio, uma floresta, ela começou a ficar com medo e ela começou a perguntar para a bonequinha que caminho, que direção que ela tomava. E a bonequinha foi falando: vai para a direita, vai para a esquerda. E ela ia alimentando a bonequinha com pão, ela ia dando pãozinho para essa bonequinha. E assim foi. E ao longo do caminho, durante o trajeto, passaram por ela 3 cavaleiros. Primeiro passou um cavaleiro vestido de branco num cavalo branco. Aí ela continuou sua caminhada. Mais tarde passou um cavaleiro vestido de vermelho num cavalo vermelho. E ao final do dia passou por ela um cavaleiro vestido de preto num cavalo preto. E neste momento anoiteceu e ela encontrou a casa da Baba Yaga. A casa da bruxa não era nada comum, era uma casa que estava sobre 4 pés, ela ficava sobre pés de galinha, como se estivesse flutuando. Ela era feita de dedos humanos e de ossos, e ela também, em certos momentos, ela se movimentava e dava giros. E ela entrou, bateu na porta e se encontrou com a Baba Yaga. A bruxa também não era nada bonita, o seu nariz era curvado para baixo, o queixo curvado para cima, de forma que eles se encontravam. Ela era toda cheia de verrugas, e também ela ficava voando dentro de um caldeirão. A menina se aproximou e falou: vovó, eu preciso de fogo, que o fogo da nossa casa se apagou. E a Baba Yaga chamou a atenção dela: que imprudência é essa de deixar o fogo se apagar, e que se ela quisesse o fogo da casa dela, isso não seria de graça. Então ela falou ok, e ela deu tarefas para a menina fazer, que eram alimentá-la, alimentar a bruxa, varrer a casa, o quintal, lavar suas roupas e separar o milho bom do milho ruim, o milho mofado. E aí a Vassalissa pegou e começou a fazer as atividades. Fez todo o serviço da casa, o que precisava, alimentou lá a bruxa, tinha alimento para 10 pessoas, a bruxa ficou ali comendo. Quando ela terminou esses serviços da casa, a bonequinha pegou e falou: Vassalissa, pode descansar um pouco que eu faço a tarefa mais penosa, que é separar o milho bom do milho ruim.
E aí a Vassalissa concordou e foi dormir enquanto isso a bonequinha ficou fazendo. A bruxa voltou, fez a inspeção, viu que estava tudo ok e mesmo assim ela não ficou satisfeita e deu mais tarefas para a Vassalissa. Novamente teve que alimentá-la, limpar a casa, lavar a roupa e deu uma tarefa nova que era separar, tinha um monte de estrume e ela tinha que separar a papoula desse monte de estrume. Mais uma vez a menina fez toda a tarefa e no final, a mais penosa, que era a separação da papoula, que eram sementes bem pequenininhas, a bonequinha fez para ela. E aí se passou, a bruxa voltou, novamente fez a inspeção, enquanto ela estava vendo ali que estava tudo ok, a Vassalissa falou para ela, olha, eu queria fazer algumas perguntas para você. E aí a bruxa advertiu. Cuidado, porque quando a quantidade muito grande de perguntas faz com que nós envelhecemos mais rápido. Mesmo assim, a menina curiosa quis saber quem eram os cavaleiros que tinham passado por ela durante o trajeto. E a Baba Yaga explicou que o cavaleiro de branco era o dia dela, o de vermelho era o sol dela e o de preto era a noite dela. Aí a Vassalissa ficou ali pensando um pouco e começou a ficar mais curiosa, porque ela também queria fazer mais perguntas sobre as mãos mágicas que ajudavam a bruxa, porque o que ela observou? Quando ela separou aquele milho, que a bonequinha separou o milho, depois as mãos mágicas ajudaram a Baba Yaga a transformar esse milho num xarope e as papoulas num óleo. Quando ela quis fazer a pergunta, a bonequinha sussurrou para ela, dentro do seu mental e falou assim, chega, você já fez perguntas demais. E a Vassalissa ouviu a bonequinha e se calou. A bruxa então, como viu que ela só fez a pergunta dos cavaleiros, achou estranho, porque ela era uma criança, uma muito novinha. E como que ela era nova e ao mesmo tempo sábia, ao ponto de não querer mais fazer perguntas. E aí a menininha respondeu para ela que ela tinha a bênção da mãe dela, por isso que ela, Aí, nesse momento, a Baba Yaga ficou muito nervosa e falou que na casa dela ela não queria ninguém com bênção, então que ela fosse embora, que ela daria o fogo para ela e que ela fosse embora. Pegou o fogo, pegou um crânio de uma caveira, pôs o fogo dentro desse crânio, a luz do fogo saiu pelos olhos, pelos ouvidos, a boca, uma coisa bem macabra. Ela pegou essa crânio de caveira, espetou num pau e ficou tipo um cajado, com aquela bola de fogo, com a caveira saindo pelos buracos do crânio, aquele fogo, e deu na mão da Vassalissa e falou para ela voltar para casa. A menina pegou, voltou, toda feliz. Ela ficou com medo, porque era um fogo muito macabro, e pelo caminho, aquelas sombras, aquela coisa. Mas ela começou a ter mais contato com a bonequinha e começou a voltar mais rápido, ouvindo a bonequinha. Ela ficou com vontade, até em certos momentos, de se desfazer daquele fogo, porque era muito macabro. E a bonequinha falou para ela ter calma e chegar até em casa. E a Vassalissa ouviu e seguiu. Quando chegou em casa, a madrasta e as suas filhas já foram falando, olha, a gente não conseguiu acender o fogo aqui, estamos passando frio. E ela pegou e entregou o fogo. E ela estava muito orgulhosa, porque ela conseguiu voltar viva, fez todas as atividades. E aquela caveira, quando o Doi chegou na casa, ela notou que a maldade que a madrasta e suas filhas tinham, o quanto elas eram maldosas com a Vassalissa. Então ela começou a queimá-las por dentro. No dia seguinte, quando elas amanheceram, todas em cinzas, elas se queimaram todas e se transformaram em cinzas. E o conto termina dessa forma, da Vassalissa se livrando da maldade, da madrasta e das suas filhas, e sendo feliz com a sua bonequinha. Neste conto, a autora, a Clarice Píncola, ela traz para nós uma relação de 9 tarefas que a Vassalissa, ao longo dessa história, teve que passar. As tarefas, a primeira delas é permitir a morte da mãe boa demais. A segunda, declarar a natureza sombria, navegar nas trevas, encarar a megera selvagem, servir o não racional, separar isso daquilo, perguntar sobre os mistérios, de pé nas 4 patas
e reformular a sombra. Nesse vídeo eu vou comentar e conversar com vocês sobre a primeira tarefa, que é permitir a morte da mãe boa demais. Mas se vocês tiverem interesse e quiser que eu faça mais vídeos sobre as demais tarefas para que a gente possa refletir sobre elas, aí vocês escrevam aqui nos comentários que depois eu preparo para vocês. Da primeira tarefa, então, o conto ele começa justamente com a vassalissa tendo que realizar essa primeira tarefa, que era permitir a morte da mãe boa demais. A mãe boa demais é a mãe dos bebês, né? Aquela onde os bebês precisam, são totalmente dependentes dela. Ela tem que cuidar, alimentar, né? Dar banho. Então eles são muito dependentes. Mas a criança, ela precisa crescer e ela precisa com que a sua mãe deixe de ser tão protetora. Então aqui nesse momento, o que nós trazemos para reflexão? Estar ao lado, né, da mãe boa demais é o que? Aquele lugar de conforto, aquela coisa gostosa, calorosa, onde a gente não quer sair. E se você é uma mãe boa demais, o que vai acontecer é que as pessoas ao seu redor, você não vai deixar elas crescerem. Então, isto tem um momento que você tem que permitir que isso acabe. Então, a vassalissa, no início, ela estava realizando essa primeira tarefa. Ela estava deixando a mãe dela, boa demais, falecer. E ela estava o quê? Começando a se permitir a crescer, a ter as suas responsabilidades. Entenda que a autora, quando ela está falando, que ela não está falando que nós devemos correr perigo, e sim que nós devemos realizar os nossos sonhos, mesmo que para isso nós tenhamos que sair dessa zona de conforto, essa zona tão gostosa e calorosa. E também ela fala da intuição. A intuição é um poder da mulher selvagem muito forte. Quando nós precisamos aprender o quê? A nos conectar a essa intuição, a ouvi-la. Porque o que nós devemos fazer, ele está já dentro de nós. O que nós precisamos fazer é aprender a ouvir e seguir o que a mãe da vassalissa orientou. A intuição, ela está ali para nos ajudar, para que nós possamos perguntar sempre a ela, quando não sabemos o que fazer, qual a direção seguir. E devemos sempre mantê-la escondida e sempre alimentada.